Fala galera, começando mais um WordCast podcast aqui, sempre com convidados especiais, eu, meu amigo Rafa, e hoje um convidado incrível aqui, o pastor Rodrigo Lourenço. Estou acostumado a te chamar de Foca. Até eu esqueço meu nome. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Prazer, Você mora meu. no meu coração, não paga aluguel. Eu ia falar isso. E tá caro, hein? E tá caro, hein? Tá bem. Morar aqui tá caro. Mais do que lá fora. Uma das coisas que a gente vai falar aqui com esse cara incrível é sobre o livro dele, De Volta à Plenitude, né? De uma experiência pessoal profunda que ele passou e hoje prega, escreveu em forma de livro e tem bastante a acrescentar aqui sobre isso, certo? Certo. Esse livro, na verdade ele vem para complementar o assunto daquilo que a gente vai bater um papo hoje, né? Do tema de hoje. Não é central, a ideia central não é falar sobre ele, mas ele tem a ver também, né? Algumas experiências que eu tive. Crise de ansiedade, uma coisa que um monte de gente acha que é só quem está distante de Deus, pessoas que têm uma vida extremamente desregrada na vida que passa. Cara, nem é. Às vezes quando você vê, você está aparentemente tudo andando no lugar e um desequilíbrio químico por alguma razão te faz viver uma experiência difícil, cara. E estamos aí tentando pelo menos dar para as pessoas uma referência de como se livrar do problema. Esse livro eu escrevi com a intenção de dar para as pessoas aquilo que eu gostaria de ter recebido quando eu tive uma crise. Porque, você não consegue encontrar ninguém que te mastiga a informação e te dá uma esperança de dizer, calma, é assim, assim, assado, tem esse processo, passa por isso. Aí eu falei assim, cara, E vai passar, né? Te dá a é, esperança que vai passar. Né? exatamente, e dizer exatamente isso, que vai passar. Por mais que possa ir e voltar, porque eu tive várias crises depois dessa, mas depois de você entrar num estado de equilíbrio, de entender quais são os gatilhos, o que te provoca ansiedade. Aí eu comecei a entender quanta coisa eu fazia errado, achando que eu estava fazendo certo. Cumprindo a Legal. responsabilidade que é a gente, na nossa função, a gente se cobra muito, que a gente fala, não, cara, eu tenho que estar aqui 24 horas por dia. Tem... Que, meu? Para quem A... não conhece, o Rodrigo, ele é pastor no Bola de Neve de Mogi das Cruzes, né? Há quanto Isso. tempo? Ó, em Mogi eu fiz 7 anos agora e eu fiquei, mas o meu começo ministerial de cuidar de uma igreja foi em 2007. Então a gente já está aí há 15 anos já nessas Pastor há atividades. 15 anos, tem bastante de experiência de campo, né? É. O legal de falar dessas crises, né? Seja de ansiedade, depressão, na espiritualidade, é porque existe um tabu, né? Uhum. De que quem tem uma espiritualidade ativa está imune a essas coisas, né? Não só para quem tem a espiritualidade, mas também o fato de ser pastor, eu acho que pesa também, né? São cobranças que não são tão palpáveis, né, para quem não conhece a vida A pastoral. gente já se cobra. Aí Sim. os outros ainda cobram a gente. Aí piorou, cara. A cobrança multiplicou. Eu acho que a vida pastoral de um pastor, por exemplo, que você vê num filme americano, daquela igreja que tem no culto matinal, e ele cumprimenta as pessoas, se despede de todo mundo na porta da igreja, abraça tudo, isso é uma ideia, um conceito antigo. Mas o pastor de hoje, cara, né, ele... É que o pastor naquela época, a gente olha para aquilo como um comportamento meio, sei lá, se você olhar para isso hoje, eu diria que é quase um pastor de horário comercial. O que a gente olhando de fora tem a sensação que é para todo pastor. Por exemplo, quando começou a bola e eu via o nosso pastor nas atividades na igreja, eu não tinha ideia do que ele vivia por trás dos dias da pregação, de pregação, né? Cara. Aí só a hora que você assume uma responsabilidade, você fala, cara, não é uma rotina de horário comercial ou de um horário de culto. Então... Olha, eu costumo dizer, para mim, qual que foi a minha dificuldade? Eu venho da indústria, então na indústria eu sabia o que eu produzia. Na igreja, quando eu fiquei integral, se eu orasse por 50 pessoas, expulsasse 500 demônios, ministrasse 20 casais, no final do mês, eu não saberia o quanto eu tinha produzido para ter a liberdade de me sentir cansado ou de até querer de falar assim, agora eu vou descansar. Agora eu vou parar. Porque você não consegue mensurar o seu trabalho. Sem contar que a gente vive uma loucura de que a gente inverte algumas prioridades, né, de tempo, por exemplo. O que pro fim de semana, na cabeça de todo mundo, tempo de descanso, fim de semana era pra você mais trabalha, cara. E aí entra a rotina depois. Só que a gente tem filho igual todo mundo, tem um monte de outras coisas, tem meio também de você ter recurso financeiro que você às vezes faz no fim de semana.
Então você começa a viver uma loucura, cara, e você se cobra mais do que qualquer outra pessoa. Eu me cobrei muito. Quando eu fiquei integral em Brasília, a menina falou assim, ó, sai do teu trabalho que você precisa ficar integral. Eu falei, não, imagina. Eu falei, não, você vai ver. Ao meu primeiro mês, meu primeiro dia, eu fiquei com um cara que era um dependente químico. Não é uma loucura, não dá pra contar a história inteira. Mas eu fiquei com um cara das 4 da tarde às 10 da noite, ele queria que eu dormisse o fim de semana na casa dele. Função pastoral, é o tempo todo pensando nisso. E a gente se cobra disso, porque a gente fala, pô, eu tô sendo, de alguma forma, mantido pela igreja. Então as pessoas não sabem disso, mas a gente bota uma pressão, tipo, pô, eu preciso ficar aqui, preciso atender. E a gente não fala não para ninguém. E o maior erro de um pastor é não saber a hora de falar não. Porque se você não fala não para as pessoas, elas começam a colocar em você toda a saída da vida dela. Ou você aprende a falar não, depois já tá bem cansado também. Né? Exatamente. Que legal isso. Pastor, e eu não fazia ideia do que era uma vida pastoral até estar mais próximo do pastor Eduardo. E eu li o seu livro e foi bem no momento... Peraí, vamos ver se é o recorde. Em quanto tempo você leu o meu livro? Eu li seu livro em um dia. Tô falando, cara. Mas ele é um leitor. Se ele foi no banheiro 2 vezes no mesmo dia, ele consegue ler mesmo. Eu li seu livro em um dia. E eu estava fazendo a leitura junto com Andando com o Tanque Vazio, que inclusive você cita no seu livro, que é um livro muito legal. E foi uma descoberta para mim ali, porque eu venho do mundo corporativo, nós falamos desses assuntos, e você acabou de falar de um negócio, que nós ensinamos as pessoas dentro das empresas a falar não, porque você começa a somatizar problemas e tudo mais. E fazendo a leitura do seu livro, você me fez lembrar de uma passagem que você coloca aí, porque o falar não é você se blindar porque vocês estão em constante problemas e problemas dos outros, né? Exatamente. Porque dificilmente vai chegar alguém pra vocês assim e vai falar assim, puxa, pastor, eu fui promovido lá no meu trabalho lá e agora eu tô ganhando rios de dinheiro. Normalmente as pessoas vão procurar por vocês e falar, pastor, eu tô passando um veneno em casa. 90% das situações é isso. E se você não tomar cuidado, você tá somatizando esse problema. Você tá lidando com os seus problemas e ainda tá lidando com os problemas dos outros e precisa saber equilibrar, né? Não, e no começo, na minha inexperiência no começo, eu me envolvia muito emocionalmente, cara. Me arrebentava com isso, porque eu olhava para... Com um pastor tem que amar a pessoa. E a gente fica misturando essa questão do amor, imaginando que você tem que chorar junto no mesmo nível. E não, você precisa estar sóbrio. Você precisa olhar de uma maneira um pouco mais técnica, mais prática, mais racional, mais de fora, para você poder aconselhar direito. Não, você fica chorando junto só. A pessoa procura você para ter um conselho e você lá sofrendo, porque você está vivendo a vida da outra pessoa. Quando você começa a organizar isso e começa a ter um nível de equilíbrio, você começa a ser mais assertivo e fica mais preservado um pouco. É aquilo até que a gente estava falando no começo, sobre a questão da gente não querer ser muito prático, ser muito... qual a palavra que estamos usando mesmo? Não é insensível, mas ser muito indiferente ao problema dos outros. E é uma luta que o pastor passa, porque tem horas, cara, que ao longo do tempo, quando você ouviu um problema, parece que você ouviu todos, falando isso aqui é semelhante, só que são pessoas e momentos diferentes. Então você não pode tratar como receita. Você vai se envolver ao ponto de demonstrar essa empatia e poder dar o conselho certo. Eu lembro de uma época que a pessoa começava a falar e eu já tinha pronto a resposta. E a sensação que eu tenho é que eu desrespeitei algumas pessoas, que eu fui insensível, indelicado, porque a pessoa começava a falar, eu não tinha paciência de ouvir a história inteira, porque eu já tinha ouvido aquilo várias vezes, já tinha feito, começou a falar, já fez sentido, eu falei, sei, já tá com um problema em outra coisa. E às vezes até o teu conselho, ele foi exatamente igual e foi assertivo. Às vezes ele é bom, mas pelo fato de ser insensível com a pessoa ali naquele momento, e aí parte desse ofício é ouvir, né? Uma grande parte dele é ouvir, não é falar, né? A pessoa precisa só colocar pra fora, só precisa desabafar. E eu demorei muito pra aprender isso, cara. Porque assim, ó, quando a gente abraça emocionalmente um problema de alguém, e quando você ouve, principalmente, cara, você que tá começando o ministério aí, fica atento nisso, que você vai passar um rodo se não ficar esperto. Você ouve a história de e você começa a construir a tua informação, o teu aconselhamento e a situação toda baseado naquilo que uma pessoa só contou, a hora que você ouviu o outro. Posso contar uma experiência rápida? Claro, aqui? por favor. Eu tava uma vez, chegou um cara em mim e falou, ele frequentava a igreja lá em Brasília, ele falou assim, pô, pastor, ele chegou com o olho roxo na minha casa. Falei que foi, cara, eu tava lá na casa da fulana, lá que eu tô namorando, não sei o quê, e aí chegou o ex-marido dela e me bateu. Aí falou, pastor, troca uma ideia com o cara lá, o cara falou que ia me matar e não sei o quê. O cara construiu uma história pra mim, que eu, por conhecer pouco o cara, imaginei o cara, tipo, que injustiça, né? O cara tava... Só que eu falei, que você tá namorando já com a pessoa, de uma hora pra outra, você mal saiu ainda da tua fase de libertação, de não sei o quê. Aí eu falei assim, tudo bem, dá o telefone do cara que me mandou uma mensagem. Mandei uma mensagem pro cara, a mulher dele, ou ex-mulher, atendeu.
pegou a mensagem e falou assim, posso conversar com você antes? Pode, vamos lá. Aí sento com a mulher, ela começa a contar pra mim uma história que era o inverso do que ela me falou. Aí ela mostra no computador dela, e o cara conversando, na época era MSN, lembra? Ela falou assim, fulano, tem aquela peça lá ainda, tem um comédia aqui pra gente apagar. E ele começou a falar das meninas da igreja, as menininhas bonitinhas, fulano aqui, mó gata, vem aqui, mas você conhece as minas. Aí, olha a história, o cara disse que ele apanhou de um cara, eu tô prolongando demais, eu queria chegar num ponto mais objetivo. Ele contou pra mim na história que o cara bateu nele e roubou o HD do computador dele. Olha. De 3 folhas de cheque. Eu falei, que briga maluca, um filme, né? Dava um filme, né? O cara saiu na mão com o cara, empurrou o cara, pegou o HD. Daqui a pouco deu um bolhoado, pegou 3 folhas de cheque. Eu falei, mano, isso aí tá aí mal contado. Aí, beleza, o cara falou, não, o cara fez isso. Aí eu sentei pra conversar com o cara, falei assim, então, o cara fez isso. Então tenta imaginar como é que isso aqui chegou na minha mão. Aquele dia eu tive uma aula sobre o quão importante é você ter tempo para ouvir as duas partes. Porque o cara era da igreja, a pessoa que ele se relacionou não era, então era mais fácil acreditar na versão dele. Então, às vezes, o pastor, por essa percepção que ele já tem, já sabendo o que está acontecendo, ele já ouve, já prático, já dá direção, pronto, acabou. E daqui a pouco tem o outro lado lá que você não ouviu, que não teve tempo, de repente, de ouvir, ou o interesse de ouvir, e aí a história fica ainda maior. Cara. Então, aí tem outra questão, né? Uma coisa é a gente ouvir uma pessoa que está com um problema, uma necessidade, uma dificuldade, está sendo honesto. Outra coisa é você lidar com mentira, manipulação, né? Com falha de caráter assim horrorosa da pessoa, né? Colocando, às vezes, prejudicando outras pessoas. Então você tem que pensar no teu conselho, você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar Deus, orar. Fora que a vida de um pastor moderno não é só aconselhar e pregar. É administrar, gerenciar a equipe, liderar pessoas, ter visão ministerial, né, para fazer uma projeção da igreja, dos evangelismos, das coisas que tem que acontecer. Então, quer dizer, é uma função administrativa de gestão enorme. A igreja de hoje exige da gente coisas que antigamente as igrejas não exigiam. Tanto que, assim, se você falar daquilo que era função pastoral antes, você fala de visitar pessoas e de pregar, mas coisas muito pontuais. Hoje, com a quantidade de programação que acontece na igreja, e não é programação, às vezes, nem que o pastor cria, mas que as pessoas criam e precisam do respaldo do pastor ou da participação de alguma coisa, você está acompanhando muita coisa ao mesmo tempo. E responsável pelo resultado. Né? E assim, se você olhar só o WhatsApp já pode acabar com a vida de um pastor. Nossa, ainda tem isso, né? Porque vocês são cobrados por não responder o WhatsApp, porque às vezes não dá tempo, às vezes não... Né? Então, assim, eu já vivi fases onde eu não colocava nem o negócio os 2 risquinhos azul. Aí eu comecei a ouvir gente falar assim, pô, mas a pessoa parece que está escondendo de você. Então tá, eu vou colocar o risquinho e você assume a consequência. Eu vou ler e responder a hora que eu quiser. Aí fica aquela coisa, pô, o pastor não quer me responder, não sei o quê. Aquela mimimi que todo mundo tá vivendo hoje. Né? Então, é uma forma de prejudicar a saúde pastoral, é o tipo de cobrança que... E aí também tem que ser inteligente espiritualmente para perceber onde que o diabo está fazendo uma bagunça que é só para tirar a tua atenção, né? Exatamente, cara. Que ainda tem isso, né? Ainda tem o diabo para atrapalhar a história, né? Acho que ele é o principal oponente. Se tem alguém que te pode colocar a culpa sem medo, é nele. Né? Até daquilo que não é culpa dele. Até quando a culpa é nossa. Pastor, eu tenho uma frase que eu aprendi que diz o seguinte: se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então, mesmo que ela for minha, eu coloco nele, né? Exatamente, mas o diabo é aquele, né? Às vezes tá lá com aquela cara de trouxa, eu não fiz nada. Tá lá, mas vai. Pode chamar de Foca aqui no programa? Por favor, cara, me chama de Foca, gente. Meu apelido é Foca, eu tenho um monte de apelido, no skate me chamam de Malote, mas não é porque eu fazia a fita de roubar malote, tá? Em casa me chamam em casa, família, mãe me chama de Luiz. Minha esposa me chama de Amor. Na igreja me chama de pastor. E no quartel me chama de Lourenço. Então você fica assim. Ó. Você fala, eu atendo. Pode se quiser. Eu atendo. Mas o que eu estava dizendo, você vê, antes de eu estar um pouco mais próximo do pastor Eduardo, eu não fazia noção que um problema como esse, de um relacionamento fora da igreja, com uma pessoa que está envolvido com crime, com arma, com não sei o que, era um assunto que o pastor tinha que lidar. Né? Acho que quando eu fiz a leitura do seu livro, que foi uma descoberta assim para mim, eu falei, meu Deus, é muito mais além do que a gente... Não é a rotina de ter uma pressão somente da pregação, de toda hora tá, né, ter Até porque a rotina da pregação, ela começa às vezes 1 dia, 2 dias antes. A gente prega 2 vezes por semana. Depende do tipo de ministração que você faz, às vezes você faz 3. Então às vezes você vai pregar num culto de jovens, alguma coisa assim para poder agregar mais. Mas só o tempo que você dedicar a estudo
para um culto, por exemplo, eu de culto de domingo, às vezes eu começo só a escrever o tema no sábado à noite para eu saber, ou para eu me lembrar o que eu tenho que estudar no dia seguinte. Então eu começo uma introdução sabendo o que eu quero falar. No dia seguinte, cara, eu levanto, se eu sentar às 9, 10 horas da manhã, eu vou terminar uma palavra que eu quero me aprofundar nela às 5 horas da tarde, com o culto começando às 7. Então, o domingo inteiro, todo mundo tá lá, vai comer na casa de fulano, ciclano, a gente tá lá sentado. Uhum. E o meu maior desafio é, como eu sou muito falador, eu escrevo e eu tenho que ser quase literal no meu esboço, para eu não fugir, porque senão começa a falar de um monte de assunto igual agora. Eu dedico a minha última meia hora, 40 minutos a eliminar exemplos da minha mensagem. Então eu não fico só, eu não escrevo, confio no que eu escrevo. Não, eu tô lendo e eu tô tirando. Não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. A sensação que eu tenho é que eu estrago as mensagens. O espírito ele prega bem pra caramba. E aí eu falo, nossa, mas olha, eu fico dando ideia pra ele, mas você tem essa aqui, ó, que é essa outra legal, mensagem, dá pra colocar, depois tem que fazer esse trabalho de vir tirando, não, né? Na minha experiência, sabe o que eu já cheguei a fazer? Quando eu comecei a pregar na sede, sei lá, em 2005, 2004, uma vez eu preguei eu peguei um exemplo, eu peguei uma ramificação que era paralela sobre o ponto central. Eu fiquei tanto tempo falando daquilo que eu não pude voltar para o ponto principal, preguei sobre aquilo. Eu mudei a mensagem porque eu não soube voltar, por falar demais. E eu, cara, se engatar a primeira, eu não paro de falar, velho. Ô, Foca, outra coisa, né? A gente tá falando, o pastor tem que fazer gestão, tem que lidar com pessoas, lidar com manipulação, com mentira. Eu estou tentando trazer para a galera que está assistindo, qual que é o universo generalizado da vida do pastor, né? A gente estava falando... Tá, você quer colocar aí dinheiro também? Depois a gente coloca, vou até escrever. Para as pessoas não ficarem imaginando que você está dando, tipo... Eu escutei uma essa semana que depois vou te contar. Caramba, o que eu ia falar? A minha cabeça mexeu o dinheiro, o universo do pastor. Você falou de dinheiro, eu lembrei das contas, cara. Puxa, vou pular um outro ponto aqui. Tá. A comparação. Por exemplo, cada um tinha a tua igreja, cada um fazendo a tua obra, cada um no seu rio, vivendo a sua história. A internet deixa todo mundo numa vitrine, e querendo ou não, a pessoa pode falar, não tenho que me comparar. Claro que não tem. Compara. Mas hoje, eu acho que é inevitável, tá todo mundo numa vitrine. Até para você saber, você tem tá fazendo direito. Tem uma oferta enorme, né? Então assim, tudo bem, eu não estou vendido às pessoas, não estou implorando para ninguém ficar na minha igreja. Mas tem que fazer um bom trabalho, as pessoas têm que se sentir bem ali, né? De alguma forma. Pelo menos seguras, né? Não se sentir bem, mas se sentir seguras na igreja que ela está. Então tá tudo numa vitrine muito grande no Instagram, tudo, cada um fazendo uma coisa mais legal que o outro. E um tem o telão de LED, o outro tá no projetor, que tem o projetor se sente mal, que tem em comparação com o projetor de LED. E um pastor, ele é super carismático, o outro não é carismático, mas ele é um mestre, mas ele é uma pessoa cheia de amor, tal. A galera, né, falta de maturidade talvez, entra nessa onda, faz comparação. Qual que é o peso disso? Cara, o peso ele começa na autocobrança, mas também é o fato de que a gente não prepara as pessoas para elas serem independentes da igreja, do pastor, daquilo que uma igreja é boa, por exemplo. Então, você fala de comparação de vitrine, cara, a gente se compara não porque a gente quer ser melhor, porque fala, cara, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. A gente não se compara para querer sobressair. A gente fica se comparando para, muitas vezes, se cobrando, achando que o nosso trabalho é insuficiente. A gente já vive isso. Só que se a gente não passa para as pessoas uma imagem que, cara, você não está na igreja para ser um cliente onde a igreja vai te dar algum benefício. Você está aqui para servir, você está aqui para produzir, você está aqui para ter uma vida madura o suficiente ao ponto do pastor ele ser um mero moderador daquilo que são os conselhos que você precisa receber. Porque, cara, olha você, olha a nossa vida. A hora que você é enviado para uma igreja, para um campo, para plantar um lugar, começar uma obra, a gente não tem, as pessoas não sabem disso, mas a gente não tem expectativa financeira disso. Você está pensando exclusivamente em fazer a obra, tanto que você trabalha junto, até que o teu próprio pastor te obriga a sair do trabalho, porque vê o estado que você fica e fala, não, Deus vai te sustentar, de alguma forma as coisas vão acontecer. E aí você chega num ponto aonde você está ali se cobrando de ser um pastor integral e dar todo tipo de assistência e construindo membros, ou, não sei se a palavra é essa, mas criando nas pessoas uma consciência de que o pastor tem que ser esse cara disponível para tudo, ao ponto dela não amadurecer na fé. Então as igrejas hoje estão cheias de gente imatura,
que não cresce, que não se aprofunda em palavra. Por quê? Porque o pastor, ele tá ali olhando para essa vitrine e falando, não, eu preciso pregar igual esse cara, preciso aconselhar igual esse. Então você começa a dar para a pessoa um leque de possibilidades, de benefícios de ter um bom pastor ou uma boa igreja, e a pessoa começa a ficar avaliando como se ela fosse um juiz, tipo de, sei lá, The Voice. Recebi uma eu quero essa mensagem igreja. esses dias, a mulher falando assim, olha, eu gostei da igreja, mas meu filho não pôde ficar no departamento infantil e tal, então estou saindo daqui. Aí a moça do departamento infantil fez uma resposta bem elaborada, inteligente, falou assim, desculpe, infelizmente a gente realmente não pode, a gente preserva pela qualidade e tal. E uma resposta educada, sensata, e eu fiquei super feliz. Eu falei assim, olha, o que precisa entender é que a gente não é prestador de serviço. Exatamente. É uma igreja. Exatamente. É uma igreja, a gente faz o nosso melhor, mas eu não vou me cobrar, me colocar nessa pressão de que eu tenho que atender o cliente para ele voltar sempre. Sabe aqueles de padaria? Servimos bem para servir sempre. Né? Me submetendo a cada pessoa não é um serviço, é um ato de amor. Vou cuidar do teu filho aqui para você pegar a palavra, porque eu amo a tua vida. E talvez hoje eu não consiga cuidar do teu filho, porque eu estou cuidando de um monte de outras crianças. Não que a gente não tenha, tem um departamento legal. E a gente tem que saber colocar um limite nisso, porque senão isso não para dentro da igreja. Um exemplo que eu tenho. Tem uma pessoa que não é da igreja, mas que tem eu cedo um espaço para que o filho dela tenha uma atividade lá. Uma pessoa querida, uma pessoa muito legal, o filho também maravilhoso, só que ela viu uma necessidade do filho dela ser mentoreado. Então eu falei assim, não, eu queria que você mentoreasse ele precisa, não sei o quê, só que aquela coisa muito da mãe querer cuidar do filho, querer o melhor para o filho. Aí eu falei assim, olha, é impossível, porque isso que você está me pedindo para eu ter um dia na semana com teu filho, eu não consigo com meus presbíteros, e você vai se frustrar comigo, porque eu não vou conseguir. Edu, se fosse aos 10 anos atrás, eu estaria encontrando uma forma de mentorear o menino. Ia dar um jeito, né? 15 anos atrás. Eu ia dar um jeito, e eu ia morrer, porque eu ainda ia ser cobrado pelos outros que iam falar o seguinte, pô, menino nem é da igreja, nem a mãe é, e não sei o que lá, tá dando essa atenção um dia por semana, deve estar ganhando alguma coisa. Porque a mentalidade que os outros têm é que tudo que o pastor faz de maneira mais intensa ou mais exclusiva, ele está ganhando alguma coisa. E vou te falar uma coisa, querido, se você pensar que, pelo menos nesse ministério, trabalhar como pastor é um plano de carreira, você não tem ideia do nível de renúncia financeira que os pastores fazem. Eu mesmo, quando o Rina falou para mim, não, você vai sair do teu trabalho, eu pensei, não, cara, a igreja nunca vai conseguir dar uma vírgula do que eu recebo aqui. Você trabalhava com o quê? Eu era subgerente regional de logística. Então eu estava em Brasília, na verdade foi um cargo que criaram para mim, porque eu fui tão bem como executivo de contas em São Paulo, e eu tinha um gerente em São Paulo, que aí, quando eu pedi a transferência, porque assim, o AP falou assim, a história de Brasília é muito mais comprida, mas ele falou assim, pede transferência, tem empresa lá em Brasília, então pede transferência que eu vou te enviar na virada do ano. Eu já fui tremendo, mas eu fui trabalhando. E aí quando chegou a hora dele falar para eu sair, ele falou, é o que a gente consegue te pagar isso aqui, era, sei lá, metade do que eu recebia para morar em outro estado ainda. Aí eu saí do trabalho, enfim, eu ganhava, cara, se fosse nos dias de hoje, eu ia estar ganhando entre 15 e 20 mil. Para uma função que eu não tinha um chefe, que eu fazia o meu horário e que era por produtividade, tá excelente. E aí você vem para o ministério onde você fala, porque assim, a grande verdade, vocês não sabem disso, mas ao mesmo tempo que a gente vive desafios na área financeira, a gente vê a provisão de Deus também, a gente vê o cuidado de Deus. Só que uma coisa que está no meu coração para sempre, por pior que seja, por mais difícil que seja, a gente tem o melhor trabalho do mundo, porque você trabalha com uma coisa que faz sentido, você está trabalhando com a eternidade. Eu costumo dizer para a galera assim, eu não preparo ninguém para ficar rico. Para isso você vai lá, fala com o Thiago Brunet, tem um monte de gente muito melhor. Eu trabalho as pessoas, eu preparo as pessoas para morrer, para a hora da morte. Eu preparo as pessoas para a eternidade. Meu trabalho também, né? Eu não lembro, até nem eu lembro do meu livro. Eu preparo as pessoas para algo muito mais sério. Então o trabalho de um pastor ele é muito nobre, só que ele não se equipara, se você for fazer como planejamento de carreira, ele não se compara, não se equipara a sustento. E aí a gente aprende a dependência de Deus, como ela funciona. Pastor, isso é lindo, isso é lindo. Eu sou da área de gestão de pessoas e tem uma frase muito conhecida, que é quase que um ícone aí, que diz, escolha um trabalho que gosta, não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Isso é uma grande mentira. Exatamente, é uma grande mentira. Esses dias aqui, em um dos podcasts, a gente falou um pouco sobre isso, porque a gente trabalha em sistema de recompensa o tempo todo. E o único sistema de recompensa que não envolve grana, que não envolve você dar uma condição melhor para sua família, ou ter uma condição melhor de descanso e tudo mais, é a recompensa da eternidade. Então, essa história que, ok, eu trabalho com algo que eu gosto, vai ser mais gostoso eu trabalhar, mas tira o dinheiro disso para você ver. Né? E aí a gente até
pode entrar um pouco mais profundo, porque você pega uma pessoa que decide ser voluntária em qualquer alguma outra coisa, não necessariamente numa igreja, ele decide ser voluntário em qualquer alguma outra coisa. Essa pessoa ela tem um pico desse voluntariado dela. Então ela vai amar aquilo e tudo mais. Até o ponto que aquele voluntariado começar a atrapalhar da onde ela tira o recurso para poder se sustentar. Ou até a hora dela ser ungida alguma coisa. Porque a pessoa trabalha, cara, e fala, nossa, olha isso, meu. Porque a unção pra gente, ela é um reflexo. Na verdade, é um reflexo daquilo que a pessoa já faz. Aí você vai, separa um diácono, faz isso aqui, o cara, meu, murcha. O cara é aquele gás, fazia tudo por todo mundo. Aí o cara, tipo, cheguei no patamar. Ou então, exatamente isso aí. A pessoa chegar num ponto onde, tipo, cara, passei desse ápice e tô minguando aqui já. Isso, porque, sei lá, você pega uma pessoa, Médicos Sem Fronteiras. O camarada vai lá, dedica a vida dele por um tempo. Se essa missão dele começar a trazer problemas financeiros para a família, não ter recursos e tudo mais, ele vai deixar aquilo, ele ama aquilo. Sim. É algo que está dentro do propósito dele. Agora, quando a gente fala do envolvimento com o reino, a grande recompensa é a eternidade, né? E assim, tão ruim quanto a gente ter uma consciência dessa, que não dá para você ficar falando para todo mundo o tempo todo, é você ter que administrar o fato de saber que você está sendo mal falado e você lidar com isso sem que isso emocionalmente te abale. Então, toda hora, tinha um cara que juntava... Anotei aqui agora. A gente tem que admitir, por exemplo, que um pastor ele não está emocionalmente pronto em todas as áreas, que ele não é espiritualmente forte em todas as áreas. Então, por exemplo, um pastor que tenha em si uma fraqueza... não quero dizer que esse cara é fraco nesse sentido. Olha o exemplo que eu quero dar. Mas que ele está sujeito, qualquer pastor está sujeito à rejeição. Sim. E o pastor é rejeitado muitas vezes ao longo da sua carreira como pastor, né? Então, e não importa quando o cara ele se torne. Ele muda de igreja, quando ele compara, quando ele te critica, você tem que lidar com isso constantemente. Quer dizer, nem no casamento, às vezes é fácil você aguentar quando tem quando tem críticas, né? Numa amizade. E isso aqui é uma martelada na cabeça que pode... O cara é forte, o cara tá bem, o cara tá cheio de amor de Jesus no coração, mas ao longo do tempo, martelando, rejeitando, se torna porque o um gatilho para depressão, muito, né? Muito, cara. Porque assim, a gente não trabalha, as pessoas não têm ideia de como é o envolvimento pastoral, porque para você ser visceral, você criar essa empatia, esse relacionamento, ser pastor, você não consegue ser técnico. Então você se doa emocionalmente, você se entrega, você abre o coração, você curte estar com a pessoa, mas a hora que você vê que a pessoa não tem o entendimento das renúncias que você tem que fazer e do papel que você tem que cumprir muitas vezes como pastor dessa mesma pessoa, aí começam as traições e tudo mais. A gente vai lidando melhor com as traições ao longo do tempo. Só que, cara, é um reflexo daquilo que você sempre entrega. Ser traído a vida inteira, quando você se entrega bastante pelas pessoas, é horrível. E não importa quanto tempo de experiência você tenha, não importa quanto você tenha melhorado, a gente vai ser traído, mal falado a vida inteira. Esses dias, semana passada agora, chegou um cara que ia para a igreja, por alguma razão não estava indo, chegou para a menina que deu carona para ela e falou assim, pô, o Foca tá rico, hein, meu? Eu falei, por quê? Falei, não, é o carro que ele tá agora. O cara não sabe que eu tinha um outro carro, que as pessoas olhavam e falaram assim, mas esse carro tá tão ruim, tipo, meu, eu precisei viajar um dia, não cabia a mala no carro. E os caras olharam e falaram, meu carro já é um carro batido de leilão, que ninguém sabia. Aí os caras se juntaram, pagam prestação de um carro que eles resolveram me dar. Mas na cabeça deles, eu ganhei dinheiro com a igreja, eu administrei o recurso da igreja para poder fazer as coisas. Eu tenho 48 anos, cara, e eu moro de aluguel até hoje. E tudo bem, posso passar a vida assim. Mas na cabeça dos outros, eles olham o prédio da igreja, acham que o prédio é do pastor, e aí você fica recebendo pressão das pessoas que ficam imaginando o que você está fazendo com o recurso da igreja. Aí depois tem as coisas internas, que são as traições. Eu não gosto muito de usar o termo traição, parece que a gente está muito mimimi, muito dodói de pastor. Mas as situações de injustiça, de ter que lidar com essas questões e tudo mais. E, cara, se você não tiver o mínimo de amor próprio, você começa a se achar a pior pessoa do mundo, você fala, eu vou sair daqui, Rina, manda alguém pro meu lugar que eu não tenho condição, competência nenhuma para nada. E acho que é legal o que você falou, né? Porque acho que o pessoal que está assistindo aí não é um momento de mimimi, de descarrego aqui, de colocar para fora essas coisas, mas é o quanto que é desafiador para se cuidar e estar tá bem com as emoções, né? Então, eu acho que o Foca vai chegar ao ponto de falar as coisas que o levantou, né? Depois de sair uma depressão.
Mas eu imagino pastores assistindo, pessoas que têm a empatia pelo reino assistindo, Ou até líderes ou podendo de ouvir empresas, um por outro exemplo. lado, líderes de empresa, pessoas estão para ouvir o outro lado da coisa, aquilo que não se fala, aquilo que não se mostra. Então, por exemplo, gostaria de falar aqui, ó, pô, a rejeição, ela faz parte, todo mundo. Uhum. Então, você quer fazer um bom trabalho, pelo menos, porque pelo menos para você se sentir aceito. Sim. Esse é o primeiro ponto. A mediocridade, ela às vezes é uma meta. Porque Pra às vezes você não quer ficar embaixo. Porque, medíocre tá bom. É. Depois da Ainda mais mediocridade. no Brasil, que o conceito é você tirar C e passar de ano. Né? Isso. Depois da mediocridade, você tem um caminho para excelência. Mas às vezes, filho, você está tão para baixo que a mediocridade é uma meta. Eu quero pelo menos estar na média disso aqui, do que estão fazendo, do que está acontecendo. Um rapaz chegou, coisa normal, não acho errado mudar de igreja, não acho que a pessoa precisa me amar eternamente, não tem essa pretensão. Mas o rapaz chegou, falou, pastor, um filho, um cara de bastante tempo de igreja, pastor, estou indo embora, tal. Me agradeceu, me beijou, me desconto, me amava e tal, não sei o quê. E ele tinha motivos bons para estar indo, para estar se mudando. Mas eu falei, mas você sabe para onde você vai? Sim, sei. Faz 6 meses que eu estou já visitando outra igreja, tal, e eu não sabia. Então agora eu tenho confirmação e é para lá que eu vou. Eu falei, legal. Aí eu refletindo sobre isso, né? É como se o cara tivesse uma esposa e há 6 meses ele tivesse encontrado outra, namorado, tem certeza que ele gosta e agora ele tá falando pra atual assim, ó, beijo, tá? Te amei, eu te amei, você foi excelente pra mim, você me ajudou bastante, né? Então não quero que fique ressentimento, né? Segue a sua vida, mas eu vou para outro relacionamento. Então, isso é rejeição. Isso. Você tá fazendo, poxa, você tá fazendo. Por que se você é meu isso filho, é uma por que rejeição você não falou política desde o começo? Né? Olha, poxa, tô com dificuldade de estar vindo aqui, tá sendo difícil para mim, vou procurar outra igreja. Me fala no começo, me falou depois que já decidiu. Me fala uma coisa, quanto tempo faz que isso aconteceu? Faz um tempinho já. Não precisa falar para ninguém. Espera daqui a alguns meses. Porque se aconteceu assim, a pessoa não entendeu, porque assim, ó, isso é uma rejeição política. O cara foi diplomático, melhor dizendo. Ele encontrou uma forma de fazer a rejeição dele não ser tão grosseira. Mas tem as outras que o cara deu tchau, você descobre que ele já tá lá, mas que aí entra uma palavrinha que as pessoas não entendem, que parece que o pastor tá com muito milindre. Gente, é consideração. Não é submissão, não é temor, reverência. É uma questão de educação prática, de bom senso. Cara, você convive com alguém que respira a vida das pessoas. Você só dá tchau, vai embora, e às vezes sai falando mal, sem o pastor ter a chance nem de saber o que está acontecendo. Você vai descobrir o que a pessoa pensa quando ele já está difamando, falando um monte de coisa lá longe. Quando eu vim de Brasília para cá, começaram a me ligar. Falaram, você não sabe, eu briguei com fulano. Falei, por quê, cara? O cara é pastor, como assim? Gente boa, meu amigo. Falei, o cara falou, ele veio perguntar para mim se era verdade a história que ele descobriu, que eu traí a Marcela, que você traiu a Marcela e por isso que você foi enviado para São Paulo de novo. Falei, cara, você acha que o Rina me colocar em outra igreja se já traz minha esposa? Tá louco. Conhecendo nosso pastor ainda, ia ficar sentado, eternamente. Falei, imagina. Então, assim, as pessoas aproveitam, inclusive, aquilo que é conveniente para elas poder validar as decisões que ela tomou para colocar a culpa no pastor. Olha, você tirou uma pergunta que eu ia fazer para vocês dois. Você falou da manipulação, né? E a minha pergunta é baseada mais ou menos nisso, né? Às vezes a pessoa ela já tem uma decisão e aí ela te procura buscando uma direção, mas na verdade ela quer fazer a vontade dela, mas ela quer ter alguém, ela quer dividir a culpa dela com alguém ou ter alguém para colocar a culpa depois e falar, eu segui ele e o conselho dele me arrebentou. Às vezes não é só isso, é dividir responsabilidade. Também. Tem gente que não tem coragem de assumir certas responsabilidades, então ele manipula uma história para ouvir aquilo que ele quer. É o oportunismo da pessoa. Talvez a palavra não seja oportunismo, mas assim, é o fato de querer encontrar uma justificativa baseado no que o pastor falou. Eu pedi um conselho, ele me falou tal coisa, tipo, olha o absurdo que ele me falou, por isso eu saí. Já queria sair? Já queria sair. Sim, procurando já, né? Tive uma lição com, sei lá, no começo da minha caminhada, quase 10 anos atrás, pastor... Uma lição? Tantos anos? Não, é que essa... Que rejeição. É que essa foi no começo. Eu estava perdido numa decisão que eu precisava tomar. Eu sempre falo isso. Eu estava perdido, eu não sabia para que caminho ir. E aí o pastor falou, Rafa, você quer um conselho ou você quer uma direção? Eu achei aquilo um respeito
Porque eu falei, pastor, eu preciso de uma direção porque eu tô perdido. Mas quando ele me pergunta isso, ele tá tirando a responsabilidade dele e colocando em mim, né? Então, assim, ó, eu podia depois sair da igreja, acontecer alguma coisa e ter uma conversa de que eu seguia a direção dele e tudo mais. Mas ele me respeitou e isso pra mim foi uma lição e eu uso isso o tempo todo. Até no ambiente empresarial, quando as pessoas vêm, puxa, eu preciso ir pra um lado, preciso ir pro outro. Legal, vou repetir as palavras do Guru Eduardo. Por aí. isso que Deus não dá simplesmente conselhos, embora a Bíblia seja clara que Deus dê conselhos, mas que a gente tem que se submeter a direções. Quando a gente quer adequar os princípios bíblicos à nossa vontade, a gente olha para Deus, para aquilo que Deus fala como um conselho que você pode seguir ou não. Mas quando você quer falar, cara, Deus, não tem outro caminho para ir, a não ser eu ouvir a tua voz e receber a tua direção, eu quero direção. Eu, por exemplo, quando eu procuro meu pastor, eu sei, de milhares, ele é cercado não é pelos pastores, é por um mundo. Se pensar só em pastor querendo alguma coisa do nosso pastor do Rina, do apóstolo Rina, ele tá Já frito. é 500 nele. Fora um monte de gente que ele é um agregador, ele é evangelista, ele tá sempre conectado em alguém. Então chega uma hora que eu falo, eu não quero dele um cafuné. Cafuné eu peço para amigo. Falo, pô, cara, eu abro o coração, eu me lamento, eu tenho tempo para poder falar. Mas quando eu quero uma direção, eu procuro ele, porque eu sei que ele vai falar, faça isso, pronto e acabou. Beleza, é isso que eu quero. Então, só que às vezes as pessoas não conseguem nem separar isso, que é o pastor como um conselheiro. Na verdade, a gente está vendo que ela precisa de uma direção, tipo, faz isso ou você morre. Mas ela quer só desabafar, quer conversar. A gente até ouve, mas não resolve o problema da pessoa depois. E aí ela enfia o pé na jaca, depois a culpa é nossa. Pastor, e qual o momento da virada aí da... Não, peraí. Deixa eu só terminar minhas perguntas. Você tem mais aí, tá bom. Você estava falando de grana, né? A igreja, você falou, não tem a intenção de dar lucro, por mais que as pessoas pensem nisso, né? Mas o pastor carrega uma responsabilidade jurídica, sim, financeira a respeito da igreja, e se essa igreja estiver saudável financeiramente, ele recebe, né, ali os seus recursos para poder se manter, né? Nesses dias eu falei assim, eu vou me preocupar, fazer uma boa gestão da igreja, nesse ano aqui, depois de pandemia, tudo, coisas que a galera não sabe, né? De fazer gestão, de cuidar, de me aplicar a isso. E quando eu falei que ia fazer, eu tive 3 casos sérios na igreja de ter que fazer acompanhamento pessoal, que não deu para delegar, que não deu para passar para outra pessoa e que eu tive que dar total atenção. Então você gasta tempo, ministração, sua energia com algo que não vai te trazer um centavo, não vai melhorar as finanças da igreja. Ela fala, mas não é o tempo todo que você está fazendo isso. Não, mas a quantidade de energia que você está gastando com essas pessoas, com essas vidas, com o casamento deles, se preocupando com o futuro, né, com a salvação dessas pessoas. Se você estivesse gastando essa mesma energia, se fosse uma preocupação financeira, de recurso, então esse é um lado que o pastor tem que fazer dessa gestão, ao mesmo tempo que não é o foco da vida dele, né? Não é outra pressão. E é uma pressão grande, porque a gente também não tem como explicar para as pessoas o que é esse gasto de energia. Gente, entenda uma coisa aqui, e isso é verdade. Toda vez que você vê um pastor que prega com intensidade, ele vai ter talvez 1 ou 2 horas depois de um culto, e ainda eu costumo dizer que é o óleo que vai sobrando. Você ainda tem um tempo de disposição, você tem dinâmica, tem um monte de coisa, mas passou esse horário, você está arrebentado fisicamente. E não é porque eu estou gordinho, não. Você pode conversar com qualquer pastor em final de culto. Nenhum deles chega em casa principalmente, e o cara está super disposto. Por quê? Cuidar de pessoas... Eu demoro pra caramba pra dormir depois de um culto intenso. Mas você sente o cansaço, porque o corpo tá ainda em estado de adrenalina, não consegue repousar. É mais ou menos o que acontece com depois de você ir pra academia. Você está disposto. Por isso que muita gente treina de manhã. Só que a diferença é que o nosso trabalho ele é um desgaste físico por causa do emocional. Porque não dá para você simplesmente aconselhar por aconselhar. Você está colocando, cara, o seu estômago é visceral. Então é muito cansativo em termos de energia. Quando você fala de energia, é difícil dar para as pessoas um parâmetro, porque todo mundo pensa que tem a ver com desgaste físico. Mas não faz exercício, não. Pra você ter uma ideia, o que mais me causa cansaço mental são aconselhamentos prolongados com pessoas que eu sei que elas não estão abertas para ouvir. Eita.
Se eu pego 2 aconselhamentos num dia, 2, e os 2 primeiros aconselhamentos são aconselhamentos que eu vejo que existe resistência, é aquele que você marcou porque tem um problema, você falou, meu, vamos lá, vamos resolver esse problema, porque às vezes a gente corre atrás disso também, cara, te acaba com o resto de disposição do dia, força física. Quantas vezes eu não cheguei em casa, não sei se você já passou por isso também, você fala, cara, eu tô cansado de eu dormir sem comer. E pastor que come depois de culto é difícil você dormir sem comer, meu. Então, você encostava, você morria. Porque o trabalho, dizem os estudos, e eu começo a acreditar nisso, que 1 hora de pregação, ela equivale a 7 horas de trabalho braçal. O nível de cansaço que você fica. E as pessoas não olham assim, porque elas olham tipo, é um bate-papo, você está conversando. Não, para eu te dizer o que eu tenho que dizer, eu tenho que pensar no teu lugar. Que no meu caso, Foca, eu não durmo. Me provoca insônia. É o contrário. Eu não consigo relaxar. O meu cansaço não deixa com que eu relaxe. Mas no outro dia você sente isso. Não, a minha patologia seria insônia. Mas causa insônia. O cansaço, ele causa sempre alguma coisa. Exausto, cansado e não consegue dormir. Uhum. O estresse me causa dormir. isso. Quero dormir, quero muito apagar, mas a cabeça tá... Sabe quem passa muito por isso? Eu já vi passar muito por isso? O nosso pastor. Eu tô abrindo aqui, vocês não contam pra ninguém. Você pega a maioria dos assuntos sérios que eu precisava resolver, que eu precisava de um aval dele, alguma coisa assim, tipo, autorização, não é conselho. Tipo, preciso tomar essa decisão aqui, posso fazer tal coisa? Cara, era 2, 3 horas da manhã, ele tá me respondendo depois de um culto de domingo. Na verdade, o nosso pastor é um avião, cara. Ele é o Kevin num outro aspecto. Porque o Kevin é o cara que não vai nem no banheiro, né? Então, assim, é que vocês não sabem quem é. Um dia o pastor conta pra vocês aí. Mas é um cansaço físico mesmo, por causa dessa questão, dessa intensidade. Eu não lembro qual que foi a pergunta mesmo. Acho que era isso aí. Mas eu tenho uma aqui. Você falou que às vezes vocês sentam para aconselhar uma pessoa e isso desgasta porque você sabe que a pessoa não está aberta para a direção, para aconselhamento e tudo mais. Por que vocês gastam tanto tempo com uma pessoa que não está aberta para receber o aconselhamento? A gente meio que... Eu vou deixar depois o pastor responder essa aí também, mas é o seguinte, a gente minimiza os nossos erros. A pessoa não está aberta, mas ela te procurou, tem um momento formal ali para você falar, cara, eu vou dizer o que ela precisou ouvir. Talvez eu não diga com a mesma intensidade, mas vou fazer o meu papel. Para depois ninguém falar que eu não avisei. Então eu vou de qualquer forma despender essa entrega da informação, um pouco visceral, isso depende do nível do momento ali e tudo mais, porque depois ainda vão dizer, eu já ouvi isso, que a pessoa ela saiu de um aconselhamento pior do que como ela entrou. Por quê? Porque você não fez o seu papel direito. Então a gente faz para poder dizer, eu tô dando para você a oportunidade de você tomar a decisão do que você quer. Então a pessoa, eu já sei que ela não vai fazer, eu sei que ela está tentando pegar uma informação, às vezes só para ver se ela... É mais ou menos o que acontecia muito na sede. Na época que o pastor Giba estava lá, tinha gente que ia pedir coisas pro Giba, porque sabe que o Giba era mais complacente e tudo mais. Igual filhos faz com os pais, né? Hoje eu vou pedir pra mãe, hoje eu vou pedir pro Então pai. Tem horas que a pessoa vem falar com você para poder validar uma coisa que ela quer fazer, mas ela quer se apoiar. Não, o pastor falou. E você sabe daquilo. As pessoas subestimam a percepção do pastor. Como muito pastor ou pregador subestima a capacidade do público entender o que ele realmente está falando. Para só fazer um parênteses aqui, é quando você começa a ouvir certas ministrações que você fala, esse cara está falando de uma coisa que ela é estratégica, mas nem ele acredita nisso. Tem pregação que você olha, e por ser pastor a gente tem esse problema, porque você começa a pegar os trejeitos, os tiques, as comunicações, os traquejos, e fala, cara, isso aqui não é verdade. E é por isso que é tão difícil para um pastor ouvir outros pastores. Não é tão simples, você senta, qualquer pregação é pregação, não. Não é qualquer uma, falando, esse cara tá falando isso aqui, por exemplo, por que o pastor fala amém? Amém, igreja? Porque é um gap para dar tempo dele pensar, sempre. Não é tipo, amém? Às vezes é vício, nem é mais por isso, mas de tanto você ter falado antes, numa época insegura, vira isso. Desculpa, até desvirtuei da pergunta. Não, a minha resposta para o Rafa é por que você gasta tempo com pessoas que não querem, que você acredita que não quer, é por causa do contexto. Porque às vezes essa pessoa ela é casada com uma pessoa que merece toda a atenção. Às vezes ela faz parte de um ministério que precisa de atenção. Ela tem uma história com você e que mesmo que você percebe que ela não está aberta por causa da história que ela tem com você ali, você se sente no direito. Porque a última coisa que eu quero é me meter no problema alheio. Mesmo seja pastor, eu não gosto, não quero.
Eu quero criar o Provérbios diz máximo isso. de autonomia Você entrar numa possível. briga, discussão, problema alheio, é igual pegar um cachorro bravo pela orelha. Eu quero que as pessoas tenham o máximo de autonomia possível para resolver seus próprios problemas, espiritualidade com Deus, para que elas possam viver suas vidas de forma intensa. Eu não quero. Então, às vezes eu tenho. Que a pessoa não quer, mas eu tenho E que. não é nem que a gente mas é por faz causa do isso, contexto. E não é nem que a gente faz isso que a gente tem que fazer porque tem que fazer. Não, a gente tem prazer, às vezes, em fazer coisas que às vezes são desgastantes também. Então, não é só pela mera responsabilidade. O que ele falou é o contexto todo. Você fala, poxa, tem uma situação, tem um motivo, não é só porque eu tenho, mas pô, eu também estou afim. Tem uma chama O que aí vai dentro, desanimando a gente são os primeiros minutos de um aconselhamento que você já pescou no ar que a pessoa quer, cara. Ô, Foca, eu peguei um casal, né? E o cara não era crente, eles tinham só ido pra igreja. E aí encontraram, vamos conversar com esse pastor aí e tal, né? E o cara, um casalzinho, eles viveram bem ali, amaziados e tal. E aí o cara encontrou uma outra mulher casada. Ele era amaziado, encontrou uma mulher casada, tava vivendo com essa mulher, foi um sonho. Só que ele tava com muita dó da parceirinha dele, né? Então ele trouxe aqui na mesa, falou, pastor, a gente não dá mais certo e tal. E a moça chorando, porque ela queria que desse certo. Então eu tô ministrando. Cara, que isso e tal, né? Pô, você foi uma mulher casada, onde você tirou isso? O que você tá fazendo? Você tá destruindo uma família e tal. E ele, pô, não, verdade, não sei o que e tal. Depois, no meio da conversa, eu falei, cara, me fala uma coisa, você não quer, você não tá aqui porque você se arrependeu e quer conserto, né? Ele, não. Eu falei, você só trouxe ela para eu cuidar. Você tá vivendo a tua história, tua vida, tá feliz no teu pecado. Você só trouxe ela aqui para eu cuidar para você, né? Porque você verdade. sabe que desamparou ela. Cara, aí eu falei assim, cara, então obrigado. Eu entendi. Espera para mim, espera lá fora, então eu vou conversar com ela. E aí eu fui ministrar ela, tadinha. Falei, você tá sofrendo? Tô sofrendo. Falei, então sai dessa. Cara, eu passei esse cara não vale nada. Eu passei a mesma coisa com uma menina, só que não tinha um outro cara. A menina levou o cara que estava chegando na igreja para eu cuidar dele. Aí eu tirei o cara da sala. Então, ela muito segura de si, tipo, e o cara apaixonadão. Aí eu falei assim, posso falar com ele? Eu falei, meu irmão, posso te falar? Quando ela voltar pra sala, termina você antes, sai por cima, você vai tomar o balão da sua vida. A bola vai passar lambendo a sua testa, meu. Termina antes, porque ela já veio aqui com a intenção de ter em mim um respaldo para dizer que ia terminar. Por quê? Porque já tinha caído. E tipo, pecou, tá vendo? Não pode ser. Falei, olha que malandragem, o cara chegando na igreja ainda. Tanto que o cara se firmou, ela saiu da igreja. Aí ela chegou, eu falei, então, o cara meio a contragosto, né? Tipo, não sei o que. Ela, não, tá, eu também concordo. Aí falou, não, fica mais um pouquinho. É igual o dia que ela tava feliz quando ela saiu? Fui pedir demissão de um emprego que eu não tava indo bem. Aí eu falei, olha, eu queria me demitir. O patrão falou, não, sem problema. Você tava só esperando, que alívio. Me poupou um trabalho aqui, multa e tudo mais. Agora eu vou pegar carona na pergunta do Rafa. Cara, o que você aprendeu de tudo isso? Que você começou a se levantar, de sair de uma depressão? Imagino que não é fácil, porque você não tem vontade pra nada, né? Eu não acho que eu tive uma depressão, que eu acho muito sério isso pra falar que não sei, não foi diagnosticado. Já passei por momentos difíceis. Mas quando você tá num momento difícil, cara, você não tem força, vontade de fazer nada. E quem passou por uma depressão que nem você? Como é que você se levantou disso? Como é que foi a tua história? Então, uma das coisas mais importantes para a gente entender como sair é também entender por que você entrou. Então, no meu caso, eu confiei. A minha maior qualidade, o meu maior defeito é andar muito próximos. Que como eu sou muito visceral nos relacionamentos, eu gosto, tipo, o Edu é meu amigo hoje, ele não é um colega de. Não, é meu irmão, é brother, a gente troca ideia, fala abobrinha, a gente zoa no WhatsApp, um monte de coisa, vocês não têm ideia dessa abobrinha que a gente fala. Cadê? Revive a quarta série. Revive a quarta, quinta. E aí eu confiei demais em pessoas que eu não deveria ter confiado. Eu não soube separar o momento do pastor do momento do amigo, porque a gente espera muito que as pessoas façam isso. Mas se você não, esses dias. Só que se a gente não antecipar e não começar a mostrar a pessoa, e às vezes você tem que falar mastigando, desenhando, vou falar com o pastor agora, tira o amigo. A pessoa, quando ouve isso as primeiras vezes, ela fala, então tá, existe um pastor aqui, esqueci, eu sou tão amigo do meu pastor que parece que é a mesma coisa. Então eu deixei isso misturar, porque a primeira igreja que eu plantei foi Brasília.
Então, na minha cabeça, eu tinha que ser o brother de todo mundo. E o Kevin falou para mim no primeiro ano, meses depois de eu estar em Brasília, ele falou, ó, eu te mandei para lá, Deus falando comigo, né? Falou, ó, te mandei para lá para ser pai deles, não irmão deles. Se você continuar agindo como irmão, vão te trair, vão te jogar no buraco, como fizeram com o José. Olha. Tomei um balão do tesoureiro da igreja. Então, você imagina a dor de cabeça, o estresse. Porque era meu brother, andava comigo o tempo todo. Então, eu comecei a descobrir depois do problema que eu tinha dado muita liberdade para que algumas pessoas tivessem condição de gerar em mim essa cobrança. E aí eu não dizia não para nada, eu não tinha um tempo de organização com família e principalmente não tirei férias. Olha. As pessoas imaginam que férias é um tempo onde você não faz nada, só que os outros não têm como dizer para um pastor como é que ele tira férias. Quem tem que escolher é ele. E eu vou dizer isso aqui sem medo de errar. 70%, 80% dos pastores, inclusive no nosso ministério, eles não tiram férias baseado no que ele quer fazer. Ele tira férias baseado naquilo que a família está precisando. E muitas vezes uma viagem de férias para um pastor não é férias. Ele está cuidando da família. Ele está cuidando do bem-estar, porque ele está pensando o que a família vai comer, se vai ter dinheiro para poder viajar, para onde a esposa quer viajar. E às vezes a família nem exige nada demais, mas ele sabe que é necessário. Então ele não faz isso por ele faz pela família. Por isso que muito pastor, nos dias de hoje, tenta fazer programação entre outros pastores e amigos sem família, porque é uma responsabilidade também. E para mim foi isso também. E eu descobri junto com isso o quadro de autismo do meu filho. Então foi uma loucura, cara, um monte de informação. Então não tirar férias, confiar demais nas pessoas, porque a gente só confia demais quando você coloca ela num patamar ou num lugar diferente do que ela deveria estar. É quando você tem que olhar para ela como ovelha sendo tratada, alguma coisa assim, e não como teu amigo, como alguém confidente. Eu não fazia isso com frequência ou com facilidade, mas um erro que muito pastor tem, muita gente entra na depressão e na ansiedade, é que ele abre demais a vida dele para pessoas que ele cuida. Então, nunca, pastor, líder, chefe, gerente, diretor, não vomita seus problemas para quem você está cuidando, ou para quem é subordinado, como é o caso de empresa. Por quê? Porque em algum momento, essa pessoa que você contou, ela pode não ter a maturidade suficiente para saber separar o ser humano do pastor, enfim, e ainda vai usar isso contra você. Eu não tive tanto essa questão, porque eu tive pouquíssimas pessoas, um que era filho de pastor, que ele é presbítero, inclusive, de Brasília até hoje, o Márcio, e o Carlão, que era um cara mais velho, e o Renato, 3 caras que sabiam separar o pastor do amigo. Então eu conseguia me sentir à vontade com ele, sem desabafar tudo, mas eu sabia que em algum momento eu podia pegar a autoridade de volta, porque eles sabiam entender. Então o pastor que não faz isso, e eu não fazia isso muito no começo, ele começa a criar problemas emocionais, porque ele começa a ficar na mira de todo mundo. Férias, alimentação desregrada, falta de atividade física, e olha quem está falando isso, um gordinho. Tudo bem que eu já perdi 13, 14 quilos, estou no processo ainda. O AP um dia falou para mim, tá fininho, hein? Eu falei assim, não, uma coisa você tem que admitir, eu nunca desisti. Eu posso estar demorando um pouco, mas eu não desisti. Então, assim, e para sair disso, o que eu precisei começar a fazer? A parar de me cobrar de estar 24 horas por dia na igreja fazendo tudo, a parar de ter essa loucura de não tirar férias, porque mesmo as férias que eu tiro, elas não são suficientes para mim, e a igreja imagina, não pregou, estava de férias, vocês não têm ideia do que é, porque não é que você está cuidando das suas férias, muitas vezes você está fazendo só aquilo que a tua família precisa, para você dar saúde para eles, para não acontecer coisas que acontecem com você. Ou seja, você está respeitando todo mundo menos você. Né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a precisar, eu tive 2 fases de crise. A primeira delas eu não tive como parar. Eu tive uma crise, eu estava tentando tirar férias depois de 6 meses, 6 anos sem férias. Eu estava em Búzios resolvendo o problema por telefone. E aconteceu um problema lá e comecei a ficar ansioso. Eu tive uma crise de ansiedade no telefone, no meu 4º dia de férias. Eu voltei depois para São Paulo, época de conferência profética. Foi dia 28 de novembro. A conferência começava dia 4, sei lá, primeira semana de dezembro. E eu em crise, indo para psiquiatra, indo fazer um monte de coisa, e eu mal. E quando eu volto, na cabeça das pessoas, o que tinha acontecido? O cara viajou em novembro, passou dezembro de férias, chegou em janeiro, estava de férias, vamos trabalhar. E eu tinha recebido recomendação médica de que eu tinha que ficar de 6 a 8 meses sem pregar, sem aconselhar, sem fazer nada. Dia 3 de janeiro estava eu fazendo uma reunião com a liderança. Ou seja, não existiu. Por isso que as minhas crises elas demoraram a passar.
porque eu não tive essa responsabilidade de parar. Quando eu tive uma outra que foi mais, eu costumo dizer que eu tive 2 tipos de crise e diversas outras, mas uma me afetou muito mentalmente, que eu tinha aquela fobia, aquela sensação de, cara, de tá mal, não consigo colocar um capacete e fechar o capacete, não conseguia tomar banho no banheiro de porta fechada, nesse nível. E a outra que eu tive, eu estava bem emocionalmente, mas fisicamente eu estava tendo reação no corpo, contração muscular. Acho que eu tenho uma foto aqui, depois eu vou te mostrar. Que eu fui de SAMU pro hospital com o corpo tremendo, pressão 16 por sei lá quanto, formigando a cara, tudo, minha mão fazendo assim, e o presbítero comigo na ambulância, eu falei, olha isso aqui, fulano, e minha mão assim, eu falei, depois que eu tô endemoniado, eu falei, não, cara. Então assim, eu tive essas 2 reações, só que na segunda eu fiz uma coisa que eu não fiz na primeira. Dane-se a igreja. Eu vou ficar 3 meses sem pregar se precisar. E fiquei mais ou menos isso. Tipo, tô nem aí, mano. Não vou pregar. E não me cobrei. Então a maneira de eu começar a me levantar foi entender que, cara, eu sou humano, eu não posso esperar que eu seja um cara absoluto, eu não sou um super-homem. Foca, e esse negócio que eu acho que retarda muito a recuperação, que é você só orar e não fazer essas coisas que tem que fazer, essa manutenção bioquímica. Não se pode que precisa tratar acontecer. isso, cara. Não se pode tratar isso com a mediocridade. Com a mediocridade. Ó, isso aqui sou eu na porta do meu prédio. Ó, que mico. Olha. Isso é uma crise de ansiedade. Você depois, é que não dá pra vocês verem aí. Eu vou mostrar. Vai lá. Vou mostrar. Depois mostra a próxima que eu tô dentro da ambulância. Dá pra ver. Agora muda a foto. Tem uma do lado aí que eu tô na ambulância. Pra todo mundo ver que é sério, né? Vou Não pegar é. um café. Aí que acontece, respondendo a sua pergunta aqui já, sobre essa questão de tratar isso de forma espiritual. Eu escrevo no livro, inclusive, cara, procura psicólogo e procura psiquiatra. Ah, mas eu não sou louco. Não, você é burro, você não procurar, não é que você é louco. O psiquiatra, ele vai ter uma leitura química do seu corpo para poder dizer que tipo de medicamento ou por quanto tempo você toma. Porque o medicamento, gente, vocês precisam acreditar no que eu estou dizendo. O medicamento não é feito, ele não é receitado por um psicólogo ou psiquiatra imaginando que você tem que ficar dependente dele a vida inteira. Eles também querem te dar alta do medicamento. Eu tenho uma amiga minha que é psicóloga, a doutora Lilian, ela é sensacional, cara. Acho que é a única pessoa que eu consegui ouvir e dizer as coisas que precisava, porque ela é muito lição de casa. E uma coisa que eu ouvi muito dela é o seguinte, eu quero dar alta para os meus pacientes. Eu não quero que meu paciente seja meu paciente a vida inteira. Esse é o psicólogo de verdade. E a grande maioria deles quer dar alta para o paciente. Só que o paciente, por sua vez, ele acha que o psicólogo quer ficar engessando ele lá a vida inteira. É o que vocês acabaram de falar, a vida pastoral de vocês, né? Vocês querem dar autonomia, ensinar a pessoa para que ela desenvolva a fé dela e continue dali em diante. Mesma coisa o psicólogo sério, né? Ele e tem pastor psicólogo. A gente tem a Thaís Tuller lá de São Paulo. Ó, uma pessoa que eu indico muito como psicóloga, 2 pessoas na verdade. A pastora Paula Falcão, da Bola de Neve de Bragança, e eu indico a doutora Lilian, que ela era de Brasília, ela está em São Paulo hoje. 2 pessoas sensacionais. Desculpa, quem eu lembrei primeiro, não falei. Doutora Keila, que é a esposa do pastor Maurício, que é a pastora do Bola de Neve de Cotia. Cara, tem a pastora Keila, tem a pastora Paula. Cara, tem gente que tem total capacidade de poder aconselhar à luz da palavra e não vai espiritualizar a situação. Vai tratar de uma maneira prática. Então, assim, a gente precisa separar o que é químico daquilo que é espiritual. Quem me dera todos esses problemas emocionais, psicológicos, fosse espiritual. Cara, sei lá, expulsa o demônio, faz por interior, acabou. Você manda para uma administração lá, não sei aonde, com o pessoal de cura interior, resolve o problema. Mas não é. Isso é químico e é comportamental. Então, o psicólogo ele te ajuda a se reorganizar no comportamento, nas atitudes, na tua maneira de pensar, porque ele te ajuda a pensar, ele te ajuda a entender coisas e falar, puxa, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. O psicólogo não vem para mostrar para você que você é um desequilibrado. Ele vem para mostrar para você a tua capacidade de se equilibrar. E o psiquiatra, ele vai te receitar alguma coisa que te faça equilibrar a sua química. E, cara, assim, ó, antidepressivo e ansiolítico nem sempre não é a mesma coisa. Não é porque você toma um Rivotril para dormir que o teu Rivotril é o que vai ter que te manter. Não, cara, o Rivotril às vezes para momentos de crise.
Eu nem sei se eu tenho, eu acho que eu tinha Rivotril. Eu de tempos em tempos tenho que ficar jogando Rivotril fora porque eu ponho na carteira e eu esqueço. E já faz 3 anos. 3 anos. Eu tenho um aqui 0,25. Esse aqui não tá esfarelado, mas cansei de jogar. Eu digo, beleza. Porque se eu tô me antecipando psicologicamente a um problema, cara, não é porque eu tenho crise, porque eu deixei de ter crise há mais de 4, 5 anos, que eu não tenho tido, que eu não vou me precaver Tomar de maneira cuidado, prática. Beleza, eu tenho um Rivotril. É horrível você pensar, nossa, Rivotril, isso é de Deus. Isso é de ser tonto, isso é preconceito de gente imatura. Eu tô olhando pra isso aí, tipo, e se eu tiver crise? Eu não tive crise antes? E a crise não é que eu viro um desequilibrado. É que me dá fobia, dá falta de ar, ou me dava, né? Ô Foquinha, sabe que eu tava vendo uma matéria que os homens de hoje, por causa do sedentarismo, a má alimentação, tem 50% menos testosterona que os homens de 1980, pouquinho tempo atrás, 40 anos atrás. Então, 50% menos do que os homens de 50 anos atrás que tinham 90 anos de idade, né? Então, e tem uma relação, eu estava estudando até te mostrado para o Rafa, existe uma relação muito forte entre a testosterona masculina e a liderança. Nos tempos modernos, a liderança é algo que o pastor, né, acho que é mais cobrado, né? Porque, por exemplo, se você vai só pregar, você se reserva, se for o caso, né? Se caso você estiver bem, você se reserva e prega, né? Evita todas as outras distrações, é uma coisa. Só que não dá. Depois você tem que pregar, você tem que aconselhar, você tem que lidar com gente. Existe uma fobia social para quem já não está bem. Sim. Então você não consegue se preservar. O seu nível de cortisol vai lá em cima, você está com o hormônio do estresse, ele reflete no corpo, igual você falou, né? É uma questão química. Desgasta mais, te empobrece mais quimicamente, né? O teu estresse. E só que você não é só pregar, não é só aconselhar e também liderar. Por exemplo, eu acho nos momentos mais difíceis que eu tive, a coisa mais difícil era, por exemplo, direcionar, era puxar a galera para cima, era motivar, era dar direção. Eu não sabia E se qual você, era a inclusive, direção. também não tá, né? Como que você vai conseguir trazer a galera pra cima se você tá... Eu não sabia, cara, que direção que eu vou dar. E por mais que até soubesse, falta uma energia, como se você tivesse desligado da tomada. Só, tem que ir para lá, mas eu não tenho isso aí, né? Então, essa questão química, né? Ela é como se fosse uma falta de gasolina mesmo. Sim. Né? Por isso que o livro chama, né? Andando com o tanque vazio, né? Falta uma energia mesmo. E esse nível de cobrança, acho que empobrece muito. Porque não quero que esse programa aqui tenha esse conceito, né? Ser pastor é a coisa mais maravilhosa que eu já experimentei na minha vida. É muito legal. E é amor por gente. A gente não está falando contra gente. Trabalho que faz gente sentido. enche o saco, gente é cansativa. Não. A palavra fala que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Acho que a maior forma de você servir a Deus é amando o próximo e ama de verdade, por isso que sofre, né? Por isso que se não amasse tanto, se não gostasse tanto, se não se importasse tanto, nem sofria, nem tinha estresse. Exatamente, não teria nada disso. Mas é verdade, essa questão dessa energia, desse gás a mais. Uma coisa que aconteceu comigo e com outros pastores, comigo aconteceu uma vez, mas assim, em épocas de muito estresse e tudo, de chegar a pregar e não conseguir falar absolutamente nada. E eu ficar assim, alguns segundos, que eu tipo, não é que eu não tô lembrando, é que eu não tô conseguindo falar, nem dizer o que eu tô sentindo. Depois de alguns segundos, eu falei assim, gente, desculpa, acho que eu não comi hoje, eu tô meio fraco, tô meio assim, e de dar branco. Eu lembro de ter um pastor, inclusive é um pastor supervisor de uma região no Nordeste, que ele estava tão assim, numa estafa mental e tão grande, que ele terminou o culto orando e desmaiando, ao ponto de alguém perceber que ele tá mal e lá em cima do púlpito terminar o culto caindo. O David Yangshu, ele tem uma parte do livro dele, 50 anos de esperança, que ele fala que ele desmaiou no púlpito. E ele se sentia muito cobrado, o pastor da maior igreja do mundo. Você imagina quando, né? Quer dizer, ele também tinha... É que ele era muito fera, o Deus foi muito com ele ali, mas ele também tinha várias crises dele, né, de cobrança, de empenho. E eu acho genuíno, cara, que um pastor tenha que ter certas crises. E vou te explicar por quê.
Porque tem horas que às vezes as pessoas olham, não é nem porque ele precisa ser tratado no seu caráter, nada disso. Tem hora que as pessoas olham para ele como uma referência tão, cara, inabalável, tão perfeita, e colocam ele num ponto quase de idolatria, que a pessoa não precisa olhar para o cara é humano. Eu preciso saber separar a informação da pessoa. Aliás, é um problema que muita gente tem, não saber separar a informação do que a pessoa ensina da pessoa em termos de estrutura humana. Esse é um problema que a gente tem. Pastor, e para mim as nossas maiores fortalezas também são as nossas maiores fraquezas. Sim. Porque a minha pergunta é, eu vou usar um termo aqui, tá? Talvez com uma falta de respeito, mas o porquê que você deixou quebrar para você perceber que você precisava sair dessa situação? Será porque talvez vou colocar algumas coisas aqui, tá? Porque dentro desse contexto da minha maior fraqueza, minha maior fortaleza também é a minha maior fraqueza. As pessoas olham para mim de uma forma como se eu sou inquebrável e tudo mais. Então isso daqui que me sustenta, me faz entender que essas pessoas têm o meu respeito como pastor, também é a minha fraqueza porque não me faz olhar, porque eu preciso me cuidar e aí sim eu vou quebrar. Faz sentido. Não vou dizer não, também faz sentido. O grande problema é que a gente não percebe isso. Você só percebe depois que você entra no colapso. Que Deus fala, não, você está fazendo errado, você acha que está fazendo certinho, mas está errado. Eu vou te quebrar aqui para recomeçar algumas prioridades. Eu vejo isso, por exemplo, na vida de Ezequias. Porque Ezequias estava suportando uma guerra infindável, a guerra não tinha fim. Aí Deus fala para ele assim, você vai morrer. Aí ele chora, ora, entra em desespero. Então Deus manda o profeta voltar e fala, não, ouvi a oração dele. Aí Deus dá para ele saúde, Deus o cura. Só que Deus fala assim, eu vou te curar, só que eu também vou te dar paz. Parece que ele teve que quebrar para poder receber o que de primordial ele precisava, a paz. Porque não é o tempo de vida, é a paz. Eu acho que existe uma questão negativa na tolerância que a gente desenvolve às coisas ruins. Fala, o cara é resiliente, o cara é forte, carregando o mundo nas costas, cansado, sobrecarregado. E isso até parece bonito quando o cara tá carregando. É romântico, né? Às vezes a gente até gosta, né? Nossa, cara, como que ele é forte, quantas pressões, quantas frustrações, quanta dificuldade ele aguenta. Deus está feliz com isso? Se Jesus diz que o fardo dele é leve e suave, né? Às vezes parece ter que quebrar, né? O exemplo maior para mim, e eu já até falei disso, eu falo disso muito quando eu prego sobre esse tema, e isso serve para você que é diretor, que é gerente, que está em situação de liderança. É o exemplo de Elias, cara. Pô, meu irmão, na boa, se você orasse, Deus mandasse fogo do céu, quem seria você no dia seguinte? Eu seria um noivo, velho. Eu seria um noivo. Falei, mano, desculpa aí, eu queria estar bem largado de pelado. Traz outro aí. Fiz fogo. Meu, o cara desafiou um povo todo, na verdade desafiou os profetas, mas tinha um povo junto, tipo, decide o que vocês querem, você vai servir a Baal ou vai servir a Deus. Ele desafiou no natural e no sobrenatural. Sobrenatural. E não é que Deus falou, vai lá, faz assim. Não, ele propôs e Deus honrou o que ele falou. Verdade. O problema é que a gente, sabe por que a gente não vive muito milagre? Porque a gente pensa os milagres de maneira pessoal. À medida que a gente começar a pensar em milagre para que as pessoas vejam a glória de Deus, para que outras pessoas se convertam, e não para que a gente tenha uma experiência legal com Deus, cara, muito milagre vai acontecer. E aí o caso dele, tinha um povo que estava voltando. Ele vai, ora, Deus manda fogo do céu, ele mata os profetas de Baal, e depois ele recebe uma ameaça de Jezabel, o cara ameaça, e ele foge com medo de morrer. E ele foge temendo pela própria vida, e depois de um tempo ele fala assim, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Pô, o cara fugiu para não morrer, depois ele quer morrer. Pede para morrer. Então assim, e o motivo que ele dá é mais ridículo ainda. Ninguém fala tipo, quero me matar porque eu não sou melhor que meus pais. Não é relevante. Ele tem a experiência dele com Deus, e quando Deus coloca as pessoas, você vai ungir Jeú e Azael. Isso. Como reis e vai ungir Eliseu no seu lugar, ele está dizendo, estou tirando você de cena. E aí, a história é mais longa, mas Deus leva ele para o céu sem ele ver a morte. Então, o que Deus queria dele? Produtividade? Não. Deus queria ele. Assim como a gente, como pastor, precisa lembrar. Deus não quer o que eu faço. Deus não está tipo, olha esse meu filho, olha como me serve, olha um pastor, amamos as pessoas. Não, ele me quer. Então, a minha produtividade é só um detalhe da história. Se eu estiver bem para produzir, ótimo. Agora, se eu estiver produzindo de uma forma que eu esteja me destruindo, cara, Deus vai ser o primeiro, por amor a mim, me parar de alguma forma. O Foca, esses dias eu estava conversando com um pastor amigo, né?
E aí, vendo o potencial que a igreja dele tinha, que a cidade dele tinha, tal, ele falou assim: não, não, eu sei que eu tenho que fazer mais, eu sei que a igreja precisa produzir mais, eu sei que a igreja precisa melhorar. Eu falei, cara, talvez esteja tá errado o teu pensamento. Talvez justamente por isso que não Aí aconteceu. ele falou assim: como assim? Você não está dizendo que tudo aqui tem potencial? Eu falei: mas talvez se você melhorar, a igreja vai ser um reflexo de você. Então, assim, se eu pensar, eu não estou bem, mas eu já me cobro de que a igreja tem que estar melhor, tem que fazer mais. Vai te cansar mais, vai te deixar mais chateado. Você no altar não vai ser tão eficiente. Talvez se você melhorar, tipo assim, cuidar de você, estar bem, estar presente, estar feliz, cuidar de certas coisas da sua vida, a tua postura ali, até um direcionamento que você for dar, vai ser mais fácil. Sim. Tudo isso eu falo por mim. Eu falei, eu não tinha energia para liderar. Então, melhor, e agora eu tenho energia para liderar. Isso faz a diferença. Sim. Eu não tenho energia para aconselhar, mas aí eu cuidei de mim, estou um pouco melhor, então eu vou ter paciência para aconselhar. Então, Exato. quer dizer, o foco não é a tua igreja, exatamente o que você falou, não é a tua produtividade. Esteja bem. Até porque o princípio do amor ao próximo, ele é um resultado do amor próprio. É verdade. Ama a Deus acima de qualquer outra coisa e ao teu próximo igual você já se ama. Cara, quem é que você conhece primeiro? A si mesmo. Antes de eu conhecer o meu próximo para amar um próximo, tem o meu amor próprio. E isso é verdade, porque quando o cara não cuida de si mesmo, ele não é generoso com ele nunca é generoso com os outros. Sim. Você fala, cara, o cara tem uma vida ruim e ele coloca um peso sobre a vida dos outros, que é o mesmo peso que ele coloca na vida dele, né? Então ele se cobra muito, ele cobra todo mundo na mesma dos medida, outros. né? E posso te falar, às vezes Deus quebra a gente em situações como essa, e não que seja o meu caso, eu acho que não era assim. Mas eu acho que alguns passam por isso pelo que eu vou contar. Tem gente que ele tem um nível de força, atitude espiritual tão grande que ele não tem um nível de misericórdia que ele precisaria ter por aquele que não tem a mesma estrutura Verdade, que ele. Então, às vezes Deus arrebenta o cara e fala assim, ó, aprende a ter mais misericórdia do outro. Por exemplo, quando você lembra dos seus pecados, como é que você lida com alguém com mais misericórdia? Com mais misericórdia. Então, às vezes, experiências como essa fazem com que a gente consiga ser mais assertivo na hora de aconselhar alguém, ter um pouco mais de compaixão por aquilo que as pessoas estão sofrendo e vivendo. Então, o que Deus está fazendo com a gente muitas vezes, e tem que ser uma aceitação, que o dia que você falou assim, Deus, eis-me aqui, e fala, posso te usar? Eu vou te usar como eu quero, não no conforto que você quer. E posso te falar, cara, foi assim, a pior experiência da minha vida, cara. Coisa horrível de passar. Mas foi a melhor coisa que Deus fez pela minha credibilidade da maneira de cuidar das pessoas. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, tinha muita coisa que eu não entenderia hoje. E outra coisa, principal, a gente quer... Por que um pastor quer uma igreja cheia? Vou falar pelo nosso ministério. Porque a gente sente que a igreja está viva. Porque a gente sente que a igreja é útil para a cidade. A gente não tem que ficar pensando, o que a cidade pode fazer pela igreja? É a mentalidade de um monte de pastor e conselho. Desculpa os conselhos de pastores, mas infelizmente é isso. Ficar imaginando o que o prefeito pode fazer, tem que considerar fazer isso, fazer evento para a igreja. Não, cara. A igreja tem que ser uma bênção para a cidade. O impacto social sai da igreja. Sai da igreja, ela é a fonte das coisas. Então, o nosso pastor costuma dizer, o apóstolo Rina fala, a igreja ela é o ponto de partida onde as coisas acontecem. A gente não vive tudo para que aconteça na igreja. Não, a igreja ela passa a ser saudável, ela vai abençoar qualquer lugar que ela tiver. Então, com esse ponto de partida, de experiências que a gente tem assim, a gente começa a perceber que, cara, valeu a pena e vale a pena passar por tudo isso, para que se reflita nas outras vidas, porque as pessoas tenham uma referência também, às vezes, de ter esperança, mas para que a gente seja mais misericordioso. E Deus não poupou os seus maiores servos na Bíblia, né? Por que ele pouparia a gente Os heróis da fé de sofrer certas não alcançaram, coisas, não viram a sua promessa. A gente está falando, tem dois contextos, né? Promessa de Jesus, do nascimento de Jesus, e a gente fica imaginando que a gente tem que ser triunfalista em tudo. Não, cara, vai dar errado. Olha os apóstolos, como é que os caras morreram, a maneira como eles viviam e a maneira como morreram, e a gente está aqui imaginando que a vida tem que ser soft, como diz o meu pastor de novo, o evangelho é hard, e vai ser para todo mundo. E se ele não poupou esses caras, por que ele pouparia a gente de... Porque o sofrimento é uma coisa que a gente evita, que é uma sinalização de que algum está bem. Para que justamente você mude. Né? Por exemplo, se uma esposa não reclama do casamento, você continua tendo as mesmas atitudes para sempre, mesmo que esteja magoando ela, precisa reclamar. E às vezes o sofrimento é o nosso corpo, é o nosso espírito reclamando, né? Falando, você precisa mudar, cara, você precisa agir diferente.
Se a gente não sofrer, a gente vai achar que tá fazendo tudo muito bem. É, Vamos acelerar o carro cada vez mais, né? E atrapalha a construção, né? e Porque não, nós estamos- e não vai só você pro buraco, você leva a Você família leva inteira. uma galera, né? Não só a família. Você É. pode levar muita gente pro buraco se você for muito triunfalista, É, achar que você é o cara, que você resolve tudo, que você... porque aí, a hora que alguma coisa der errado, vão olhar pra tudo que você falou e dizer, era mentira. Ou é tarde, né? É tarde para você tirar o pé do acelerador, né? E o pior de tudo é que a gente acaba gostando disso, né? Você acaba gostando de ser esse triunfalista, o cara que abre as portas, o cara que faz tudo. É, porque mexe com a sua adrenalina, né? Você Então. fala, tipo, olha o que tá acontecendo. Porque esse triunfalismo é uma das coisas mais perigosas, porque ela muda, inclusive, o caráter das pessoas. Um cara que é muito vencedor e tudo pra ele é uma vitória e tudo mais, ele começa não apenas a não ter a empatia com as pessoas, mas ele começa a ser prático com coisas que ele não deveria. Você pode ver que muito cara muito triunfalista, que não tem essa vivência de relacionamento, ele é um cara, ele beira a arrogância. E chega uma hora que você não consegue se relacionar com gente assim. Ô Foca, quando eu dou conselho pra galera, eu não vou limitar o que a galera vai assistir de vídeo de pregação, né, porque né, é uma oferta muito grande, mas tem muita coisa boa, muita besteira. Eu falo assim, presta atenção, se você quiser ouvir alguém, ouve alguém que pastoreia pessoas, que dedica a vida, que se desgasta cuidando de gente, porque é fácil pregar sobre qualquer tipo de milagre, sobre transportar montanhas. Mas alguém que prega e depois ele tem que dar respaldo do que prega para sua comunidade o resto do ano, esse cara ele vai pensar melhor nas palavras. Sim. Agora, um pregador itinerante, um pregador de YouTube, que ele não tem que dar respaldo daquilo que prega no dia a dia, ele não tem lastro, né? E ele vai ser amado pela pessoa muitas vezes, né? Vai olhar, então, olha o que fulano fez, Que isso aqui. impressionante. Fala, mas vai trocar ideia com ele nos bastidores, vai ver se ele vai te dar a mesma atenção. Vai ver se é exatamente assim. Por quê? E não é o problema, não é ser. O pastor concorda comigo. Não é você ter um ministério itinerante, de fato. Porque realmente Deus usa pessoas assim. A gente traz pessoas assim né, para a igreja. Mas é por isso que eu falo sobre a imaturidade da pessoa que está lá. Dela não entender que, tipo, meu, esse cara tá trazendo uma palavra aqui, mas ele não tá cuidando de mim. Tem gente que eu falo, vai lá trocar uma ideia com o Subirá, meu. Vai lá, pô. Eu escuto o Subirá, mas ele é um pastor. Agora, você quer ser alimentado por uma pessoa e quer te pedir conselho por outra coisa, quer dizer, você pregou na igreja e o cara não foi na igreja, mas estava ouvindo a ministração de outra pessoa. Você fala, cara, preguei sobre isso, você está me perguntando, você não ouve o seu pastor, você quer só o conselho? Você quer um guru? Você quer, eu costumo falar assim, eu não sou benzedeiro. Não adianta me levar para o lugar para ungir, para não sei o que lá, esquece. Tem horas que a pessoa vem pedir oração, queria que você me ungisse. Eu falo, não, claro, vou te ungir sim. Eu, fulano, vem cá, hora aqui, eu vou ficar aqui do lado, tô aqui, ó, em concordância. E fico do lado da oração, para ela receber oração de outra pessoa que não seja eu. Que começa por causa dessa questão da demanda, né, da oferta, né, do que tem de tanto pregador, os caras ficam admirando tanto o pastor e fulano, que a gente tem que começar a ter que lidar com isso dentro da igreja, cara, de gente também admirando a gente, ou desprezando a gente, mas querendo o conselho. Eu lembrei quando vocês estavam falando da ministração do Silas Malafaia. Cara, desculpa te interromper, esse cara é muito bom, meu. Porque ele tá com as coisas tudo maquinado aqui, cara. Eu tinha que estar escrevendo igual você. Meu, não, é por isso que eu me associei com ele. É que eu vou lembrando, e aí eu lembrei da ministração do Ele Silas... é o meu lado inteligente. Deixa a pastora Melissa ouvir. Eu sou o lado bonito, ele é o lado inteligente. Da ministração do Silas Malafaia, ele fala que nós temos papéis sociais, mas nós somos um ser único. E é esse ser único que nós estamos diante da vontade de Deus. E eu tenho o papel do pai, eu tenho o papel do amigo, eu tenho o papel do pastor, eu tenho o papel, né, sei lá, do que for, mas você é um ser único. E pelo que você está falando, vocês é tudo misturado numa mesma coisa, mas o eixo precisa estar bem, e esse eixo é o que te fez voltar para o seu eixo e entender que Deus tinha uma obra na sua vida, ele ia continuar na sua vida, mas você precisava cuidar desses papéis sociais aqui para você ficar bem, né? Sim. Uma coisa assim que eu precisei lembrar é que o que me levou a ser um pastor foi aquilo que eu já era, aquilo que eu já fazia. A gente não é construído para ser um pastor e tudo mais. Eu escrevi para um filho de um pastor, eu escrevi para o Rininha, há uns meses atrás, de foto que às vezes eu vejo dele e tudo mais. Falei assim, cara, lembra de uma coisa, o seu pai, ele não se tornou pastor simplesmente do dia para a noite, ele era um surfista. A identidade, o relacionamento dele foi o que, dentro daquilo que ele percebeu sobre a vida dele com Deus, ele viu que ele tinha um ambiente para poder ser o pregador que ele era. E tanto que a maioria dos amigos dele é tudo galera do surf, amigo, gente próxima.
Então, o que para mim foi muito difícil? Porque eu vivi até a hora de ser enviado para Brasília, eu era um competidor, eu respirava skate, eu fui skatista profissional até 2007. Eu ando de skate há 30 e sei lá quantos anos, eu tenho 48, eu ando de skate há 37 anos, mais ou menos. Rodou o mundo andando de skate, né? Eu viajei para Europa, todo ano eu ia para Europa, passava um mês e uma semana em cada cidade, em cada país. E quando eu fui cuidar da igreja, eu parei de competir, eu parei de ter a vida de fim de semana que eu tinha, que no mesmo fim de semana eu andava de skate no sábado o dia inteiro. Se eu pregasse domingo à tarde na escala que eu participava, eu andava de skate de manhã. Então eu tinha uma vida ativa. Eu já fui representante comercial da área. Então eu respirava, eu tinha relacionamento. A hora que eu comecei a viver minha responsabilidade ministerial, o meu maior erro foi ter colocado isso numa gaveta, tipo, vou me dedicar inteiramente à igreja. Não. Se você tem pastor e teu pastor foi atleta, ou tem alguma coisa que ele goste, obrigue seu pastor a fazer o que ele fazia antes. Porque parte da saúde mental, emocional dele tem muita referência com aquilo que ele precisa encher o tanque dele. Que no caso daquele livro do N. Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio, a parada dele é andar de moto. Então, muitas vezes você vai tudo pelo ralo e você não enche nada. Então, eu precisei me encher de novo. E não que eu consigo competir e fazer tudo. Até fui competir há uns 3 anos atrás e rompi o ligamento do joelho, quebrei a fíbula. Tô velho, tô gordo, tá mais gordo que eu tô hoje, eu tô emagrecendo. Mas é uma coisa que eu precisava respirar de novo. Que nem há 2 domingos atrás, eu sou juiz da Confederação Brasileira de Skate. Teve o Campeonato Brasileiro e me convocaram para ser juiz. É um domingo. Domingo é um dia que você não abre mão de absolutamente nada, cara. Que você não abre mão do culto para absolutamente nada. Você quer, porque a gente gosta de pregar, é prazeroso. Essa presença de Deus que você sente na hora que você está falando é um negócio que não dá para te explicar o que é. Te ama o que faz, né? É demais. E eu falei, coloca alguém para pregar porque eu vou lá, eu preciso estar lá com essa galera, eu preciso sentir esse momento, inclusive eu poder continuar sendo sal de alguma forma. E me fez super bem. A gente sentado ali um tempão, né? Já era juiz também há muito tempo. Eu falei assim, cara, poxa, como faz bem isso aqui pra gente, né? Um falando pro outro, nem eu falando isso. Os caras, como isso aqui faz bem pra gente, né? Não sei o quê. E são coisas assim que às vezes faltam no pastor. O pastor, na maioria das vezes, ele não tem um amigo. Se ele pensar em alguém para desabafar, ele sabe que não vai dar para falar com o pastor dele muitas vezes. Eu não procuro meu pastor para trocar ideia como eu gostaria. Por quê? Porque eu tenho misericórdia dele. Tem muita gente falando com ele, cara. Porque assim, uma coisa são as pessoas na tua igreja quererem ter dó do pastor. Poxa, pastor, já tem tanta gente. Não. Eu sou pastor dessa igreja. Eu organizo isso aqui, é mais fácil. Outra coisa são mais de 400 pastores querendo coisas de um pastor só, fora as outras pessoas que ele agrega, que a gente estava falando antes. Então assim, o pastor muitas vezes não tem amigo. E por causa da rotina. E ele não se obriga a isso. Esposa de pastores, presta atenção numa coisa muito importante. O teu marido precisa ir pro futebol, ele precisa pedalar, ele precisa fazer temporada de snowboard, se der uma semana fora, pode salvar a vida dele. E, consequentemente, talvez o seu casamento. Mulheres, a mesma coisa. Então, as mulheres elas conseguem fazer isso de uma forma diferente, porque a responsabilidade de agenda de uma igreja, ela não pesa sobre a mulher, embora as mulheres trabalhem muito, às vezes muito mais do que os homens. Tem igrejas nesse ministério que as mulheres são muito mais intensamente ativas e envolvidas com a igreja, às vezes, do que o homem. E tudo bem, mas se cada um de acordo com a necessidade que tiver. Se é a mulher, cuida dela, faz ela viajar, manda ela para algum lugar, para o shopping, sei lá o que for. Fala, Deus, não tenho dinheiro, ora, Deus, manda dinheiro que eu preciso mandar minha mulher para algum lugar para comprar alguma coisa, que seja. Mas é fundamental que o pastor ele tenha o momento dele, ou os momentos dele constantemente de desligamento dessa responsabilidade contínua. Porque um pastor não trabalha em horário comercial 5 dias por semana. A cabeça de um pastor é 24 horas por dia pensando como pastor. Se ele vai no mercado, ele tem que dar bom testemunho. Se ele vai para qualquer lugar, ele não tem direito de discutir com ninguém. Tem direitos, eu costumo dizer o seguinte, quando você se torna pastor, tem direitos que você perdeu. E por mais simples que seja, você não tem, que todo mundo tem, que é normal. Um exemplo ridículo disso, fiz um casamento uma vez em Brasília, e era um casal super simples assim, e eu pensando comigo, ninguém vai cortar gravata para eles. E eu me vi levantando da mesa, indo para a cozinha pegar uma bandeja. No meio do caminho, não sei se Deus falou comigo, eu imagino que sim, talvez, tipo assim, eu não posso fazer isso. Por quê? Como é que os outros iam olhar o pastor que celebrou o casamento com uma bandeja de dinheiro na mão? Nossa. Vão olhar e dizer, tá vendo aí, dinheiro, ali, né, e maior amor para ajudar. E eu percebi, aquele dia eu aprendi, faz muitos anos, tem direitos que eu perdi. E eu perdi mesmo.
Só que não é porque eu perdi certos direitos que eu tenho que ser escravo de uma rotina onde eu não posso me desligar. E só viver isso, E né? só viver isso, cara. Isso é. Pô, você começa a falar só como crente, você só se relaciona com crente, você vai pra um lugar onde os caras estão enchendo a cara, bebendo, falando palavrão, você já fica assim, você quer exortar os outros, porque você tem mania de imaginar que o mundo que te cerca é a tua ovelha. Eu lembro isso pra Marcela. Falei, Marcela, lembra que fulano não é sua ovelha. Tem gente na rua que você encontra que o cara não te conhece como pastor, te conhece da rua. Então não adianta você ficar exortando os outros, tem que ser gente, não ser pastor. Quando eu comecei a conviver com outras pessoas, depois de 10 anos dentro da igreja, eu estava cercado de assuntos da igreja, de problemas da igreja, de vitórias da igreja, de conquista. É tudo, meu universo ficou muito pequenininho. As coisas que eu lia era a respeito daquilo. Quando eu saía, era com essas pessoas. Meu universo ficou muito pequenininho. E nem eles, nem a galera da igreja vive esse universo tão fechado que o pastor vive, porque eles têm família, Sim. têm amigos, têm um monte Academia, de coisa. tem um monte de coisa. Eles têm um monte de coisa, mas a gente não. Meu universo ficou muito pequenininho. Eu acho que isso deixa a pregação mais pobrezinha. Medíocre, também concordo. Deixa o teu entusiasmo de vida bem pequenininho. Depois, de um tempo para cá deu uma expandida nisso, relacionamento com outras pessoas, a conversa. Me sinto tão útil hoje porque eu evangelizo. Eu falo com gente, eu levo gente para a igreja, eu levo Uber para a igreja, eu levo um amigo para a igreja, coisa que eu não tanto. Eu só tinha amigo crente, então só convivia com crente, então não dava para evangelizar. É como se tivesse oxigenado a vida. É como se tivesse histórias novas para contar, exemplos novos para dar. Eu tinha um desgaste em relação a exemplo. Não tinha mais nenhum exemplo que a galera não conhecesse. Ufa, pensei que era só eu. Isso acontece, realmente, isso acontece mesmo. A gente Posso começa contar a os das ficar tão- tias aqui? Não, Não, deixa minhas tias em paz. Tanto que eu já contei das minhas tias. Cara, mas isso é uma grande. Ó, uma vez eu fui num shopping comprar roupa para um casamento, que era para eu casar o cara de bermuda, bola de neve, né? De bermuda e de uma cor específica, enfim. Aí eu cheguei lá, o cara, pô, não era você que dava palestras ali na Turiaçu? Eu já tava em Brasília. Aí eu falei assim, eu pregar, tô em Brasília. Eu falei, pô, que legal, não sei o que. E tá indo lá? Eu falei, não, cara, eu tô com uma depressão, não sei o que lá. Eu falei, sério? Aí terminei a venda e falei assim, ó, posso fazer uma oração por você em algum lugar? Aí ele falou, não, claro, pode. E foi no Shopping West Plaza, tinha Surf Trip, era Surf Trip. E os caras iam montar loja numa parte, do outro lado do corredor. Não, vamos ali. Aí tudo cheio de jornal na loja lá. Eu entro com o cara, daqui a pouco bate uma pessoa e entra lá. Aí eu posso receber uma oração? Pode, pode. Tinham 14 pessoas na loja, sem exagero. Tinham 14 vendedores na loja. Eu fiz 2 turnos de 7. Nossa, Foi lá, 7 pessoas foram receber oração. Cara, que legal. E dessas 14 pessoas, pasma, sabe quantas pessoas pediram oração? Sabia pelo que pedi? 2. Todas as outras 12 pessoas, eu perguntava, pelo que você quer que ore? Ela falou assim, ora por qualquer coisa. Olha. Ora por mim. Meu, cara, a pessoa estava carente de uma A oração. humanidade E ansiando. se você não tem, exatamente, pelos filhos de Deus se manifeste. Tipo, meu, basta você ser um cara de bom testemunho e você ter alguma coisa que você queira demonstrar, você quer entregar e não receber de alguém, que a pessoa quer o que você tem para entregar. Lindo. E tá todo mundo carente disso. A pessoa quer uma oração. Por isso que eu amo o skate, cara. Porque o skate, quando eu comecei a competir, assim, em 2001, eu corri meu primeiro mundial fora. E todo o campeonato que eu corri no Brasil, depois dessa data, todo mundo queria que eu orasse antes do campeonato. O Mundial que teve no Rio de Janeiro, os caras colocavam no cronograma do campeonato, depois do briefing dos atletas, uma palavra minha e uma oração. Então, só lógico também, a gente tinha bom senso, pregava tipo 1 minuto de palavra, orava felizão com a galera, e daí, vamos aí, não sei o quê. Mas tem essa sede. E quando você vive e respira na igreja o tempo todo, você tá lá com gente que às vezes é religiosa, que tá lá só para cumprir o protocolo de estar na igreja, que dá mais mau testemunho do que um monte de gente que tá aí fora. Às vezes Você te fala, cara, avaliando. tô perdendo meu tempo, meu. Parece que eu tô perdendo mais tempo tentando Isso trazer... rouba, talvez, o que a gente fala. Pô, eu amo ser pastor, eu amo pregar, eu amo cuidar de gente. E esse lado rouba essa paixão, rouba essa alegria. Porque você tá mal, porque você foi roubado das alegrias. Porque as alegrias são a recompensa, né, de diária, seja ela química, Sim. né, psicológica, espiritual,
qual que é a recompensa espiritual de um pastor? Veja a gente sendo salva, liberta. Qual que é a recompensa química, né? É a alegria de você fazer algo e saber que você está sendo frutífero naquilo que você está fazendo, né? Acho que é por isso que todo fim de culto, eu acho que você deve sentir a mesma coisa, eu acho que a maioria. Cara, você já parou para pensar que todo culto, Querido amigo, aí tem que vai acabar já. Tá aqui me preparando para as próximas 2 horas. Gostinho de quero mais, né? cara, É que é bom a gente tentar trocar ideia com um amigo, é sempre legal. E você tem material aí para falar muito desse assunto? Porque é um assunto que, se você pesquisar, tem bastante gente que fala sobre depressão, mas eu acho que não é uma receita de bolo, né? Quando você troca ideia da tua experiência, você se abre, você tem coragem de falar, pô, passei, sofri, errei. Eu acho isso tão nobre, tão legal, cara. Porque é quem eu quero ouvir. E não quero ouvir um sabichão. Um dos poucos pastores que fala sobre o assunto, né? E tem coragem, né, de colocar esse assunto. Você sabe o que é engraçado? Um monte de gente falou assim, pô, obrigado por ter coragem de falar. Eu falei, pô, eu achei que eu tava fazendo uma coisa tão... Mas eu comecei a ver a imagem que os outros constroem, às vezes, de alguém tão inabalável, né? Que aí, tipo, o fato de ver um pastor falar sobre isso, uma menina até falou, pô, pastor, o fato de você ser pastor e ter passado por isso, para mim é muito melhor do que só ter alguém que teve uma experiência. Que aí eu consigo imaginar que eu também não estou distante de Deus. Né? Um ato de humildade também, porque a humildade você não tá é uma das minhas melhores qualidades. Não, você é um das... Graças a Deus somos aqui uma das pessoas mais humildes que a gente conhece, né? Estamos eu falei pro Foca, né? Falei, Foca, obrigado, né? Ele falou, pô, eu falei, uma honra, né? Ele falou, que isso, Du? Uma honra pra mim. Eu falei, não, é pra você mesmo. Pra você mesmo. Uma honra pra você estar aqui com a gente. Eu brinco assim com o Serginho. O Serginho fala, quando a gente falou, é um prazer você me ver. Ó, eu vou deixar esse livro aqui. Você que estiver passando por essa situação de depressão, de ansiedade, pânico, que fala muito sobre isso também. Vocês avaliam aí o sorteio, se é quem teve crise por último. A gente vai ver quem tá com mais depressão. Pastor, e se alguém quiser comprar seu livro, como é que faz? Super indico. Olha, vou te falar, eu acho que agora é só no Mercado Livre mesmo. Coloca lá, De Volta à Plenitude, no Mercado Livre, que geralmente quando tem alguns livros eu deixo lá para poder mandar. Porque eu dou muito livro, e a maneira de eu sustentar os livros que eu dou indo ministrar nas igrejas, são com esses pequenos assim. Eu já mandei livro para Nova Zelândia, para você ter ideia. Que legal. Nova Zelândia, eu paguei R$40 de frete, ainda dei o livro. Então eu dou muito livro para quando é uma situação como essa. Assim, que legal. Gente que eu conheço no Instagram que não vem frequente igreja nenhuma. Você que é da igreja, ajuda isso. Então, como é que te acha lá no Instagram? Rodrigo Luiz Lourenço. Rodrigo Luiz com Z Lourenço. Você vai ver um Instagram que tem um cara andando de skate, tem um cara fazendo snow, não tem nada de igreja quase, mas sou eu, tá? Cara, obrigado mesmo por você estar aqui. Agradeço. Enriqueceu o nosso programa bastante, enriqueceu nossas vidas aqui, o pessoal que está assistindo. Obrigado você que está assistindo também. Obrigado, Rafa. Obrigado, Du, que agora faz parte da equipe técnica e do F5 também. Deus abençoe. God bless you. Um abraço. Bye. Até mais. Tchau. Tchau.